casamento, dentro dos padrões estabelecidos na Bíblia, ao longo dos tempos, vem sendo bombardeado, né? Eu coloquei até destaquei essa palavra aí, bombardeado, porque é isso mesmo que está acontecendo com o casamento. Ao longo dos anos, dos tempos, o casamento entre homem e mulher, deixando isso bem claro aqui para os irmãos, ele tem sido bombardeado. Bombardeado por quem? Pelo diabo, principalmente, que é o que veio matar, roubar e destruir, mas também por portas que nós abrimos, né? Por portas que nós abrimos. Então o nosso casamento, ele às vezes está sendo bombardeado por portas que nós mesmos abrimos. Por exemplo, nós abrimos a porta de uma televisão ligada numa novela, né? E as novelas, que os irmãos admitiram ou não, elas só ensinam a prostituição, o adultério, a troca de marido, a troca de mulher, a agressão do filho ao pai, a agressão do pai ao filho, a prostituição. Só isso que você vê nessas programações novelísticas que tem por aí. Mas quem é que liga a televisão? É o diabo? Quem é que bota naquele canal? É o diabo? Não. É quem? Sou eu. É você. Então, às vezes nós abrimos portas para que o nosso próprio casamento seja bombardeado. Por exemplo, às vezes você senta do lado da tua esposa em casa, você fica sentado 2 horas assistindo um filme. E 2 horas tu não abre a boca para dizer para ela ou para ele, você é feio. Não abre a boca. Por quê? Você fica ali, aquilo fechou a porta do diálogo dentro do lar e abriu a porta para que o diálogo bombardeasse o lar. Tá? Então, nós abrimos algumas portas e aí o nosso casamento hoje sofre algumas quedas exatamente por culpa direta nossa. Tá? Então, a mídia, os jornais, né, a televisão, a internet, o Facebook e tudo quanto é coisa ruim aí entra dentro da nossa casa, porque nós abrimos as portas e eles entram e às vezes o nosso casamento sofre com isso. Isto, pois, a sociedade vem estabelecendo, de acordo com o seu entendimento, outros tipos de casamento. Aqui entrar nesse assunto diretamente, porque nós vamos falar desse assunto mais tarde. Mas a sociedade, os irmãos sabem muito bem, né? E a própria mídia, ela está se levantando com grande força para a realização de outros casamentos, outros casamentos, tanta coisa para um suposto casamento, que a gente percebe que esses padrões que a sociedade está estabelecendo, nós vamos verificar aqui nesse estudo, que não são padrões bíblicos. A Bíblia não admite e não aceita esse tipo de casamento. Então, há diversos tipos de casamento, como nós colocamos aqui, né? Diversos tipos de casamento. Entretanto, como o nosso objetivo é falar das bases do casamento cristão, observamos então como Deus trata o casamento entre homem e mulher. E vejamos qual a visão bíblica para este assunto. Então, isso aqui é o mais importante. Então, nós vamos estudar aqui, né, dentro dessa visão, qual, né, as bases do casamento cristão e qual a visão que a Bíblia dá sobre o casamento cristão. Então, o primeiro ponto aí, tudo que está aqui no resumo, está na lição. Algumas coisinhas a mais, outras coisinhas a menos, mas tudo está na lição da tua revista, tá bom? O casamento cristão tem a aprovação de Deus? É uma pergunta aí, né? O casamento cristão tem a aprovação de Deus? Uma pergunta. Segunda pergunta: é Deus mesmo o preservador do casamento? Essa é a segunda pergunta que a gente faz aqui. Então vejamos as respostas e aonde tudo começou. Então, aonde começou o casamento? Na Bíblia. Tá? Vamos ler aí? Gênesis capítulo 2. Está o texto separado aí. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então vamos ler todos para a gente poder ganhar tempo. Versículo 18 e o versículo 23 a 24. Tá bom? Então vamos lá, olha aqui, ó. Em primeiro lugar, Deus observou que não era bom que o homem ficasse só. Já que não é bom o homem ficar só, Deus poderia colocar um outro homem do lado dele. Sim ou não? Sim. Poderia colocar.
Mas seria a extintora desse homem? Não. Então o que Deus fez? E a orientação para o casamento, ela vem de quem? Ela vem de Deus. Deus faz a mulher, coloca a mulher no Éden e diz qual é o objetivo pelo qual ele fez o casamento. Não é bom que o homem esteja só. Então, se nós reparam, a mídia, ela tenta multiplicar isso sozinho. Já que a mulher começa a viver sozinho, né? E o IBGE, eu fiz uma pesquisa sobre o IBGE, 37,5% da população brasileira, das mulheres que são sustentadoras de família no Brasil, 37,5% são mulheres que sustentam família, né? São o quê? Isso são o tipo de mulheres que tomaram a rédea, não querem viver com o marido, e elas estão o quê? Elas mesmas sustentando a sua vida, vivendo com a sua filha. E nós vamos falar sobre isso mais na frente, sobre a produção, né? A produção independente, né? Que foi a Bíblia condena isso comendo. A Bíblia condena isso comendo. Então, o que a gente quer mostrar para os irmãos aqui? É que não é bom que o homem esteja só, mas também não é bom que a mulher esteja só. Porém, aí fez o homem, fez a mulher, realizou o primeiro casamento. É da vontade de Deus que o homem não esteja só, é da vontade de Deus que ele se una no casamento. Aí o que acontece aqui? A lição é muito interessante, porque ela começa com o princípio do casamento e depois ela já entra com a expectativa de um novo casamento, né? A expectativa de um novo casamento. Porque o tópico 2 da lição, eu coloquei até de uma forma resumida aqui, quais os indícios de que Deus está aprovando um futuro casamento. Então aqui nós estamos falando para pessoas que estão o quê? Jovens solteiros, né? Jovens solteiros que estão aí, né? Olha para um lado, olha para o outro, quem não quer nada, mas quer alguma coisa, não é isso? Os jovens solteiros estão realmente como nós já fomos solteiros um dia. Então, quais os indícios que um casamento lá no futuro ele vai dar certo, né? Então, a vida manda indícios, né? Você percebe algumas coisas. Eu coloquei aqui na lição, que está também na revista, a habitação de paz no coração para uma tomada de decisão. Então, o jovem, quando está solteiro, ele quando encontra a menina, ele tem que ter a convicção de que aquela menina é para viver no casamento até que a morte o separe. Esse é o objetivo do casamento, né? Nós vamos falar mais adiante lá sobre alguns padrões que a sociedade estabeleceu sobre isso, mas antes eu tenho que falar isso aqui para os irmãos, né? O jovem, ele percebe isso, e eu até coloquei aqui no meu resumo, que não está no resumo de vocês, mas eu coloquei aqui nos meus apanhados, né, de que essa paz do coração é exatamente o momento quando surge o amor entre os jovens, né? Há uma crítica muito grande: qual a idade ideal para o namoro, né? Qual a idade ideal para o namoro? 15, 14, 18, 17, 20. Há uma crítica, né? Há muito novo já está namorando, né? Mas o surgimento do amor, ele não tem idade. Claro que nós temos que o quê? Orientar nossos filhos, mostrar a eles que, na verdade, a pouca idade que ele tem pode lhe atrapalhar para o seu futuro. Porém, o surgimento do amor, também é do casal, não. O surgimento do amor de forma natural, tá? O surgimento do amor de forma natural, a revista vai falar de uma coisa muito antiga, mas que não é tão antiga assim. São as chamadas profetadas, tá? Então, o amor para o casamento vai surgir de forma natural. Não precisa forçar a barra. A gente tem que orientar nossos jovens nisso aí. Tem que orientar eles. Não vai profetar. Dizer, meu certo, estou preparando uma irmã assim, assim, assim para você. Cuidado com essas profetadas. Que você pode levar o menino ou a menina a se decepcionar e a quebrar a cara, né? E criar uma tristeza tão grande que, já que não quis o que eu quero, é que qualquer tipo que aparecer na frente dela, ela vai casar. E aí vai ter um casamento infeliz e uma vida infeliz
até por longos tempos, tá bom? Então, tomar cuidado com as profetadas e com as coincidências. Vamos lembrar isso aos jovens. Toma cuidado com as coincidências. Poxa, eu encontrei com você na rua e agora eu estou encontrando com você aqui na igreja. Essa coincidência é de Deus. Cuidado com essas coincidências, tá? Porque o amor para o casamento é uma realização. Repara, os irmãos, a gente precisa entender isso, tá? Cuidado com as coincidências. Fala para os jovens isso. Nem sempre essas coincidências é Deus. O amor verdadeiro no casamento não está descrito somente nas palavras, mas nos atos, assim como respeito mútuo, admiração recíproca, defesa do matrimônio, transparência nas relações. Vejamos o que o especialista disse a respeito, mas o outro que mais se casou, que teve mulher na Bíblia, segundo a Bíblia, foi o rei Salomão. E olha o que ele fala sobre o casamento, o relacionamento entre marido e mulher. Cantares, todo mundo lê a Bíblia, irmão, comigo. Cantares de Salomão, capítulo de número 3, Cantares, capítulo de número 3, versículos. Vamos mostrar umas coisas aí, termina ficando louco, e possa dar uma lida para a gente aí. Especialista. Tá? Esse texto aqui, resumidamente, para a gente ganhar tempo, os irmãos vão perceber o quê? A procura da mulher pelo seu amado e a correspondência desse amado da sua amada. Ela procura desesperadamente, né? Por Salomão, pelo seu amado. Tá? Vai, acorda de madrugada, vai adiante procurar, porque Salomão, ele representa muito bem isso. Porque Cantares de Salomão é uma tipificação de quê? Da igreja de Cristo como noiva, né? A igreja de Cristo, a igreja, nós, a igreja, será arrebatada para o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando você lê esse texto aqui, você vê que a amada aqui, a morena, é o quê? É aquela mulher que está à procura do seu amado. E quando você vê Salomão fazendo uma casa em Sião para recepcionar, e aí fala aqui, a mulher, o amor do seu coração no seu casamento. Tá? Então o casamento, a gente vai, não vou adiantar não, para a gente não perder muito tempo aqui. Então o casamento entre o homem e a mulher, ele tem, por isso que uma vez o irmão perguntou, pastor, é normal o ciúme dentro do casamento? Sim ou não? Sim, irmãos? O homem ou a mulher que não tem ciúme, você fica até achando meio estranho. Não aquele ciúme exacerbado, exagerado, né? Mas o ciúme controlado, ele é o tempero do amor. É o tempero do amor. Você está passando na rua. Está passando na rua, você. Né? Aí está o Luiz conversando com uma senhora. A senhora, tá? Senhora no bom sentido, né? Está com uma senhora que você não conhece. Você vai passar de lá, não vai perguntar quem é? Você vai perguntar. Por quê? Porque o amor, o ciúme, é o tempero do amor. Quem é essa senhora que você está conversando, Luiz? Aí ele vai ter que te dar a explicação, né? Você aceita ou não, mas ele vai ter que te dar uma explicação. Então, porque agora se você está vendo o teu marido conversando com outra mulher, ou a mulher conversando com outro marido, com outro homem, aí você está vendo, e passa, tudo bem, confia, peraí, você confia, mas não custa nada, você não sabe quem é esse cara? Quem é esse indivíduo aí? Por quê? O ciúme é o tempero do amor. E eu vou mostrar aos irmãos que dentro dessa lição, de que essa parte que nós vemos aqui, ó, está lá em cima, ó, respeito mútuo, né, no casamento, é eu respeitar a minha esposa e ela também me respeitar. Porque tem marido que quer o respeito da mulher. Obrigado, irmão. Mas não se dá o respeito. O cara quer o respeito, a pessoa me respeita, sou teu marido. Deus me colocou no teu lar. Aí enche a boca. Mas o cara não respeita a mulher. O cara não cuida da mulher. Ele quer uma mulher bonitona dentro de casa. Mas não dá nenhuma moral pra mulher. Não dá uma moral. Não leva no salão, né?
não paga um salário para ela fazer um penteado melhor no cabelo, não leva ela para uma loja melhor para comprar uma roupa um pouquinho melhor, não precisa ser exagerado também, né? Então, o indivíduo quer o respeito da mulher, mas ele não dá o respeito a ela. E tem irmãos que devem usar. É casado e quer dar uma de solteiro. Esse é pior. A pior raça que tem é essa. O cara sai de casa com a aliança, quando sai do portão, ele tira a aliança e bota no bolso. Aí com medo de ser roubado. Isso é história, irmão. Eu já estou com essa aqui, vai fazer 21 anos. Né? Isso é história. Ladrão não procura aliança, não. Rouba telefone celular, rouba dinheiro. No final, deve ter essa aliança aí dela. A gente leva a aliança. Né? Porque vai que ele é casado também. Então, respeito mútuo. Está aqui na lição. E eu coloquei aqui também. Admiração recíproca. Poxa, a mulher tem uma admiração muito grande pelo marido. Poxa, meu marido é militar, meu marido é trabalhador, meu marido é um pedreiro de mão cheia, meu marido esforçado, acorda 5 horas da manhã e sempre está te elogiando, né? Admirando você. Você não tem coragem, não tem a cara de pau de dizer para a mulher, poxa, a comida que você fez hoje, cadê? Nota 1000. Admiração, irmãos. E esse respeito mútuo e essa reciprocidade na admiração, o que faz com o casamento? O casamento só ganha. Né? O casamento só ganha, João. Né? Agora, o indivíduo quer o respeito, mas não dá o respeito. Quer admiração, mas não admira a sua esposa. Admira a mulher dos outros na rua, tá? Admira a mulher do pastor, a irmã do pastor, a prima do pastor, o cachorro do pastor, mas a mulher de casa trata como se ela fosse um cachorro vira-lata, pulgueiro, cheio de pulga no meio da rua em dia de chuva. Então vamos tomar cuidado, gente. Efésios capítulo 5, versículo 25. O que eu falei para os irmãos aqui? A relação sexual entre os casais veio o quê? Acabar com essa mania de autoridade do homem, de superioridade do homem e colocar-nos no mesmo patamar de igualdade homem e mulher. Olha o que o apóstolo Paulo disse, versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Mas o que ele está falando? Ou seja, que a mulher não tem poder sobre o seu corpo é quanto à relação sexual. Se o marido quer ter relação sexual, a mulher tem que ter relação sexual com o marido. Se não é vontade. Meu irmão, não. Se a mulher, deixa eu terminar. Se a mulher quiser ter relação sexual com o seu marido, o marido tem. Não pague. Esse pague aqui não é talvez, estou com dor de cabeça. Não. Não. Claro, respeitando todas aquelas interferências que as mulheres têm alicerçado na palavra de Deus, produz união plena nas esferas pessoal, né, as realizações. Olha só, eu me formei em direito, hoje eu sou advogado, mas quando eu conheci minha esposa, eu não tinha nem o segundo grau. Não tinha nem o segundo grau. Quem me ajudou a fazer o segundo grau? Quem saiu da faculdade? Realização pessoal. Agora ela fez a dela, realização pessoal. Tá? Então, o alicerce do casamento, na palavra de Deus, leva-nos a realizações pessoais. Tá? Um formado agora da ciência social, eu sou advogado, as meninas estão querendo fazer faculdade, e uma coisa chama a outra, irmão. Se você estuda, o teu filho quer estudar, o teu neto quer estudar, uma coisa vai chamar a outra. Tá? Eu tenho famílias hoje, eu conheço, que eu pedia para dizer que ia comer na casa dessas famílias, porque a minha família é muito pobre, 9 irmãos. Eu ia na casa da Dona Maria e ia comer lá porque não tinha comida na minha casa. Hoje, esse pessoal continua lá embaixo. E nós, a nossa família, começou. Minha irmã ligou para mim essa semana, mano, eu fui ver meu apartamento que vai ser entregue agora, em maio, lá em Cascadura. Ficou toda feliz, quer dizer, uma coisa chama a outra. Eu fiz faculdade, minha irmã fez, a outra quer fazer, meu sobrinho começou a estudar. Uma coisa vai chamando a outra. Então, no casamento acontece a mesma coisa. O alicerce da palavra de Deus, alicerçado na palavra de Deus, produz uma união plena na esfera pessoal e espiritual, comprometimento com a obra de Deus. Então, você tem um marido que é um fogo na obra e uma mulher que é um gelo. Ou tem uma mulher que é uma brasa viva na obra e um marido que é um gelo. Mas quando há uma realização na palavra de Deus, você vê o marido funcionando na casa do Senhor,
ver a mulher funcionando na casa de cada um do seu jeito, né? Um é professor da escola dominical, o outro é do círculo de oração, um é do trabalho de libertação, o outro é da portaria, mas está todo mundo funcionando uma coisa ou outra. Realização espiritual, comprometimento com a obra de Deus. Tá? Vamos lá. Patrimonial, prosperidade. Eu vejo, irmãos, que se o meu sapato está brilhando, novinho, da minha esposa não pode estar furado. Se eu estou trocando de sapato todo mês, de roupa todo mês, a minha esposa tem que caminhar junto comigo. Não é possível o marido estar andando toda alinhada e a mulher dando que não trago de imundícia. Então, realização patrimonial. O marido cresce, a mulher cresce. O marido cresce, a mulher cresce. Ambos estão crescendo juntos, ó. Aí o que vai acontecer com esse casamento aí, pessoal? O que vai acontecer com esse casamento? Não, uma bênção de Deus, irmãos. Tá? Agora você vê o cara com conta corrente que a mulher não sabe nem o que tem lá. Pelo amor de Deus, o cara não confia na mulher, né? Tem uma conta corrente escondida que não amostra o marido. Isso não é crescimento patrimonial. A prosperidade do casamento, ela é visível. Eu poderia perguntar a qualquer um dos irmãos aqui, vou começar por mim, não tinha nem onde cair morto, irmãos. Tá? Quando eu conheci minha esposa, eu não tinha nem onde cair morto. E eu também não tenho muita coisa não, mas em relação ao que eu não tinha e o que eu tenho hoje, meu Deus do céu, deu um salto de 1000 graus lá para cima. Isso porque o casamento, ele trouxe um crescimento, uma prosperidade patrimonial para a minha vida e para a vida da minha esposa. Tá, vamos lá. Sentimental de relacionamentos. Tá? Eu até acho interessante, a mulher geralmente diz assim, você não diz que me ama. A mulher dessa maneira, você não diz que me ama. A gente também é coisa ruim também, né? A gente também tem coisa ruim, tem casca grossa mesmo. Eu também sou assim. De vez em quando, uma vez eu fiz uma loucura no aniversário da CBN. Ela fez aniversário, eu estava meio duro, mas vou ficar mais duro ainda. Liguei para um amigo meu, Márcio, que é dono desse softball aqui que tem em São João. Aí na subida do shopping Grande Rio, botei aquele shopping outdoor grandão que tem ali, botei CBN, feliz aniversário, eu te amo, marque tudo, tal, e ela sem saber. Peguei o carro, né? Vamos pro shopping, que é o aniversário, vamos comer alguma coisa, beber e tal. E aí a foto dela lá. E aí quando nós fomos pro shopping, ela dá uma olhadinha para a direita ali. Quase que ela morre de coração, né? Quase que eu bato na mulher pela segunda vez, eu fiz uma coisa na loucura aí. Mas de vez em quando, eu não estou duro, não tenho o que fazer nada. Minha dura aqui está toda a visão geral do apóstolo Paulo no que diz respeito ao casamento. Mas isso aqui está na revista, tá? Só delineei para a gente avançar mais um pouquinho, porque a hora já está se aproximando. 1 Coríntios 7, 1 ao 7, trata do casamento entre o homem e a mulher, que é o casamento bíblico. Os outros versículos, como deve ser o comportamento do solteiro, nós também já falamos aqui logo no início. Como no de 12 a 16, trata do casamento cristão e o místico. Que eu, cá para nós, não tenho minha ressalva, eu acho que nós temos que tomar o máximo de cuidado com o casamento místico, porque hoje em dia está até difícil, a menina que é da igreja, até de igreja diferente, está difícil, porque é melhor casar ser da mesma igreja dela, porque esse casamento de igreja está difícil, vamos lá, irmão. Casamento que o marido está numa igreja e mulher está na outra, é complicado, mas muito complicado. Mas muito complicado mesmo. E a gente, para viver, para aceitar o casamento místico, só se for aquele casamento que já veio lá de fora. Né? O rapaz aceita Jesus, e aí ele é crente, a moça não é, divorcia porque ela não é crente. É isso que a Bíblia orienta? Não, não vai fazer isso. Você vai orar para que Jesus salve aquela pessoa ali. Né? Mas agora, se está na igreja, oriente para que os jovens procurem a moça da igreja, procurem servas de Deus dentro
é o resultado de um casamento alicerçado na Bíblia. E quais os benefícios dessa fidelidade conjugal? Vamos ler aí 1 Coríntios, novamente, capítulo 6, versículo 15 ao 20, eu vou ler o segundo. Então, deixa eu só fechar aqui esse assunto aqui. O que a fidelidade conjugal traz para o casamento? Estabilidade emocional. A mulher confia em você. Pode estar onde você estiver, que você tem o alicerce da palavra de Deus. Então, a fidelidade conjugal, isso é coisa mais não, irmão. A fidelidade conjugal traz um equilíbrio emocional para o casamento. Você sabe do teu cônjuge fiel a você. Irmão, sai de casa despreocupado, tranquilo. Agora, eu pago o preço. Como todos os homens que estão aqui, pago, porque todos os dias nós somos tentados a pecar contra a nossa família. Todos, não tem um dia que eu não saio de casa e falo, caramba, hoje eu não fui tentado a acabar com o meu casamento, não. Não tem dia. Todo dia o diabo, nosso adversário, que veio para matar, roubar e destruir, ele lança as suas setas. Agora, quando ele lançar a seta, levanta o escudo, pessoal. E te rouba essa seta, em nome de Jesus. Esta lição nos adverte quanto aos cuidados que devemos ter, quanto aos padrões estabelecidos na sociedade, e que afronta diretamente a palavra de Deus. Cuidado, irmãos, com esses padrões estabelecidos pela sociedade, que afronta diretamente a palavra de Deus. Eu botei só alguns aqui, tá? Para a gente conversar. Por exemplo, sexo antes do casamento. Para a sociedade, isso é normal, mas a Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela condena o sexo antes do casamento. Então a gente tem que ensinar nossos jovens a ser preservado. A minha filha uma vez reclamou do pai, o senhor tem tanto cuidado comigo, pode ficar tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. E eu falei para ela, minha filha, é porque o teu pai te ama e quer você, né, casando na igreja direitinho, tendo a sua vida feliz, como eu sou no casamento, né? Porque ninguém casa para... Alguém casou aqui para ser pastor? Vou casar porque eu quero ser obreiro da igreja. A gente casou porque a gente quer ser feliz, ter uma vida feliz, como forma de união. O jovem, não, estou ficando com fulano, ficando com Beltrano. Eu entrei no meio da igreja, não aqui na nossa, numa igreja que eu fui. Aí estavam passando assim com ele, das meninas antes, dos rapazes depois. E quando eu passei, estou ouvindo o papo, parei. E aí estava com uma jovenzinha, adolescente falando, não, eu fiquei com uma, fiquei com a outra. Você ainda é virgem? Você ainda é virgem de boca? Ih, eu já beijei muito. Adolescente, irmão. Quer dizer, fica com um, fica com o outro, no final não fica com ninguém.